Graça e paz a todos, irmãos. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, nossa visão panorâmica. Vamos falar de um rei agora excelente, Ezequias, filho de Acais. Então Acais foi um terrível rei, mas seu filho foi um rei excelente. E é maravilhosa aqui a história de Ezequias, capítulo 18, capítulo 19. Ezequias ele começou a reinar com 25 anos, rei de Judá. Lembrando que Israel foi levado para o cativeiro pelo rei da Síria, e Israel ele tinha confiado no Egito, tinha feito uma conspiração ali com o faraó para combater a Síria, e o rei da Síria descobriu e levou Israel ao cativeiro. E nós vimos no capítulo 17 que o motivo foi porque Israel abandonou o Senhor, deixou de temer o Senhor, temeu aos deuses falsos das terras. Israel quis ser como as outras nações. Israel ele viveu uma vida totalmente de idolatria, adorando os bezerros de ouro, queimando os filhos em sacrifício, e isso foi tão abominável que Deus permitiu que Israel fosse então levado para o cativeiro. E o rei Ezequias ele começa a reinar com 25 anos. E olha o que a Bíblia fala a respeito desse rei. Quero ler para vocês. Versículo 3. Ezequias, ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Neustan. Irmãos, eu fiquei admirado aqui, aquela serpente lá que Moisés fez. Até esses dias, o rei Ezequias, ela estava de pé e estava sendo como um poste de ídolo. Israel estava adorando essa serpente, e isso era abominável diante dos olhos do Senhor. E Ezequias foi lá e destruiu a serpente que Moisés tinha construído. Versículo 5. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Ezequias. Ele confiou no Senhor de todo o coração, e nós vamos ver essa confiança. Nós vemos que Oséias não confiou no Senhor, ele confiou em Faraó. Ezequias não, ele confiou no Senhor. E olha o que o versículo 6 fala: porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, prosperava em tudo que fazia. Ele se rebelou contra o rei da Síria e recusou-se a servi-lo. E foi exatamente isso que nós vamos ver agora no capítulo 19. O rei da Síria, ele afronta Jeremias, ele confronta Jeremias ali, e Jeremias fala para seus homens ficarem calados, porque ele sabia que Deus estava ouvindo aquele afronto. E olha o que ele fala lá no capítulo 19, versículo 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras a Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo que ouviu, intercede pelos que ainda sobrevivem. Então, os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías, o profeta. Isaías respondeu-lhe: dize isso a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Olha, o Senhor está falando assim, eu ouvi aquele afrontamento do rei da Síria. Eles me afrontaram. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor viu o coração de Ezequias. O Senhor viu a confiança de Ezequias. E por isso o Senhor, ele respondeu com a boca do profeta Isaías que aquele afrontamento foi contra ele. O Senhor tomou as dores de Ezequias. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Eu tenho falado sobre o nosso Deus ser imanente,
Ele é transcendente, mas ele é imanente também. Ele é um Deus presente, ele é um Deus cuidador, ele é um Deus que se envolve com a história dos homens, com a história da humanidade. Ele é um Deus pessoal, ele não só é um Deus transcendente que está acima de todas as coisas, que está sentado à direita do Pai, que é um Deus soberano e separado de tudo, que não necessita de nada, mas ele também é um Deus amigo, um Deus pessoal, ele é um bom pai, ele é um bom pastor. Isso é lindo demais, irmãos, lindo demais. Então, o Senhor ouve ali a oração de Ezequias, e aí o rei da Síria ele volta a confrontar Ezequias, e aí Ezequias ora de novo ao Senhor, e olha o pedacinho da oração de Ezequias, começa no versículo 15. Então Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o ouvido e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou os seus mensageiros para afrontar o Deus vivo. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E aí o Senhor então fala para ele não temer o rei da Síria. E o que acontece é que um anjo do Senhor vai até o acampamento, até o exército do rei da Síria, e mata ali 185 mil soldados do acampamento da Síria, do rei da Síria. Eles fogem para Nínive, e os filhos de Senaqueribe matam ele à espada. E assim nós terminamos então o capítulo 19, o capítulo 18 e o capítulo 19, sobre a confiança desse rei Ezequias no Senhor e a sua conquista. E esse versículo eu quero ler de novo para vocês, do capítulo 18, versículo 6, que fala: porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o Senhor estava com ele, prosperava em tudo que fazia. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele será como uma planta, como uma árvore plantada na beira do rio. Tudo que ele fizer prosperará. Ele será como um alvo das bênçãos do Senhor. Então, dedique seu coração em conhecer a Deus. Dedique seu coração na lei do Senhor, que dessa forma nós seremos bem-aventurados nessa terra. Amém? Graça e paz a todos. Até a próxima. Fui!